recebe hoje o fisioterapeuta, filho da terra, Cortez Júnior, está aqui com a gente, aqui nos nossos estúdios. E a gente vai ter essa conversa aberta, essa conversa franca, transparente, né? Para a gente trazer informações importantes à nossa população de como é a realidade hoje, né? De quem está na linha de frente, de quem está também ajudando no combate ao coronavírus. Nosso amigo Cortez Júnior é doutor, né? Fisioterapeuta. E a gente vai conhecer um pouco da sua história e, claro, depois disso abordaremos os assuntos também em relação ao coronavírus. Quero agradecer a vocês que estão em casa nos acompanhando através das redes sociais. Estamos na live ao vivo pelo Facebook, tá bom? E convido vocês também a ficarem com a gente aqui. Caso tenha alguma pergunta a fazer, sintam-se à vontade, caso queiram tirar suas dúvidas. Lembrando que a gente entrevistou aqui outras pessoas, não é, para conhecermos sobre o trabalho da cidade em relação ao coronavírus. Isso já tem até algum tempo, né? Mas essa nossa conversa é um pouco diferente, porque vamos conversar com alguém que está vivenciando isso no dia a dia. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham também pela sintonia 87,9 no radinho, na sua casa, você que está na cidade, você que está na zona rural e em todo o Brasil, em todo o mundo, né, através dos portais da internet, nos acompanhando. Bom, Cortez Júnior, fisioterapeuta, né, filho de Lagoa Nova, filho do nosso amigo Cortez Assunção e também da nossa amiga Benta Assunção. Cortez Júnior, é um prazer recebê-lo aqui e para a gente já dar o nosso pontapé inicial, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, antes da sua formação em fisioterapia. Como é para você, como era quando você estava aqui na cidade, até porque você teve que se ausentar para buscar também a realização dos seus sonhos, a sua formação, como muitos filhos de Lagoa Nova têm que se ausentar, né, da cidade para poder buscar essa questão de estudo. Infelizmente, em nossa cidade, muitas coisas ainda a nossa cidade não dá suporte para tanto. Então, Cortez Júnior, bom dia. Como foi tudo isso? Bom dia, Raí. Bom dia, ouvintes da Rádio Serrana FM. É um prazer enorme, Raí, ter recebido esse convite teu, porque após 6 meses, né, de trabalho intenso lá em Natal, que é a cidade onde eu estou agora, finalmente eu consegui vir para a minha cidade, né, que eu tanto amo ver minha família, que eu estava sentindo muita falta. E isso, receber esse convite quando eu estou aqui, para mim é uma honra, tá certo, Raí? E com relação à pergunta que você fez, o pedido que você fez para explicar a trajetória até chegar, né, à formação hoje ao trabalho. Bem, eu passei todo mundo, eu acho que a grande maioria das pessoas de Lagoa Nova já me conheciam. Sempre vivi na rua, né? Fui muito tempo trabalhando com carro de som também. Meu pai também é muito conhecido por aqui. Mas chega aquele momento, depois de ensino médio, vou resumir um pouquinho mais rápido, depois de ensino médio que a gente tem que decidir para onde vai, né, na vida. Em 2012 eu passei para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Polo de Santa Cruz, que ainda estava engatinhando em seus cursos. Se eu não me engano, eu fui a quinta turma da Facisa de lá, se eu não me engano. E a partir daí eu comecei a trajetória na fisioterapia. Tive esses 5 anos na Facisa, e lá onde a gente evolui muito, Raí. Você aprende a ser mais crítico das informações que você recebe, você aprende a diferenciar muita coisa, sabe? E criar ideologias também, que isso é muito importante. Você sabe diferenciar o joio do trigo, né? Você sabe o que é certo, realmente o que é errado. Você aprende muito da sua vida na faculdade. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Lá na faculdade, na UFRN, Campo Santa Cruz, lá eu morei. Muitas vezes o pessoal achava que vida de estudante é fácil. Não é fácil, não. Não é. Lá na Facisa, em Santa Cruz, eu morei, dividi no apartamento com alguns colegas um período, e depois fui morar na residência universitária, né? Que é uma casa onde são 60 estudantes que moram. E por lá eu passei os 4 anos que faltava a minha faculdade, eu fiquei morando nessa residência. E é também outro aprendizado muito grande. Você aprende a conviver com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com religiões diferentes, times diferentes, opiniões inclusive políticas diferentes também, que na universidade a gente tem muito isso, não é? Essa crítica é muito forte. Então você tem que aprender a conviver com tudo e saber realmente interagir com todos de uma forma de paz, de harmonia.
Após isso, lá eu aprendi, participei de vários projetos. Lá a gente fazia educação em saúde, em rádios também. Nas rádios comunitárias lá de Santa Cruz nós participávamos, fazíamos programas lá também. Projetos que levavam conhecimento para as escolas, que levavam conhecimento para os produtores de hortas, que lá também tem muitas hortaliças. E isso agregou muito conhecimento, né? No final do curso, a gente tem que escolher sempre uma área para onde vai seguir. E por incrível que pareça, a área que eu estou hoje não era a área que eu desejava. A área que eu gostava muito era ortopedia, traumaortopedia, reumatologia também. Só quando eu decidi o meu caminho que ia seguir, eu decidi fazer uma residência, que é como a residência médica faz, como tem residência também em enfermagem, em fisioterapia, em várias outras profissões da saúde. E a partir daí eu decidi que iria fazer e fui para Recife, né? Lá, a residência, a gente recebe uma bolsa do governo federal, um projeto criado pelo governo federal, onde nós, assim como formados, trabalhamos e temos esse retorno, tanto financeiro como com uma pós-graduação ao final da residência, certo? Lá em Recife eu fiz essa especialização no Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital, a segunda maior emergência do estado de Pernambuco, onde nós recebemos a maior quantidade de casos do estado de Pernambuco, certo? Então, assim, era um hospital que tinha muito movimento, tinha muito aprendizado a ter. Eu rodei lá em unidade de terapia intensiva, rodei em unidade de emergência e trauma, rodei em unidades coronarianas em outro hospital grande de Pernambuco, que é o PROCAP, que é o Pronto-Socorro Cardiológico do estado de Pernambuco, que também é referência para tratamento cardiológico de lá. E tive, assim, a interação que a gente consegue ter aí com essas pessoas é muito gratificante. Que eu digo muito, às vezes vale mais a amizade que você consegue, né, do que o ganho financeiro em si que você alcança, que você vai alcançar com isso. Porque você tem uma experiência muito grande, você fica muito rico em conhecimento. E a partir daí, Raí, a gente, com a nossa residência, nós éramos considerados lá marcos importantes para a reabilitação. Nós tínhamos projetos, projeto 5 é uma cadeira beira-leito, quem está em UTI, a gente colocar o paciente que está deitado lá direto na UTI, sem movimento, para ele ficar sentado. Isso é um ganho gigantesco, parece simples, mas não é. É um ganho gigantesco. Verdade. Então, com esse projeto, nós fomos para outros hospitais, demos palestras, e isso trouxe um ganho um enriquecimento pessoal muito grande, certo? Ao final de 2 anos da residência, outra escolha que tinha que ser feita, eu recebi algumas propostas de emprego lá, mas a saudade de casa sempre é muito grande, a saudade da família sempre é muito grande. É impossível não ter, né? Isso, e o local que você ama, você quer voltar para ele sempre. E eu sei que aqui ficaria um pouco impossibilitado, porque minha área de atuação atual não se encaixa, né, na cidade interior, e isso é normal. Porque a cidade interior, ao contrário do que muita gente pensa, ela não tem necessidade de ter um hospital de grande porte. Não é assim. Nós temos as redes, né, do SUS, que o SUS ele é muito bom, Raí. Todo mundo reclama, né? Isso, todo mundo reclama do SUS, mas o SUS é um projeto muito bom e muito lindo. Infelizmente, algumas coisas acontecem no Brasil que impossibilitam dele ser como ele é no papel. Mas ele é muito bonito. Então, assim, a rede do SUS ela é dessa forma, né? Tem as unidades básicas, tem os hospitais de baixo e pequeno porte e os de grande porte, né? E isso é normal. Então, não tem nem como eu voltar para a minha cidade. Não agora e não nessa área que eu estou atuando. E me surgiu uma oportunidade também devido à amizade, devido a ter conhecimento, né? Uma oportunidade no Hospital do Coração de Natal. Um grande amigo meu, fisioterapeuta do Currais Novos, Jorge Dantas, eu conversando com ele um dia também, e até Joanson, que é um grande amigo meu também, eu conversando com o Jorginho um dia, e ele tinha falado comigo, dizendo que estava abrindo essa vaga no hospital, perguntando se eu já tinha acabado a residência, e disse que eu colocasse o currículo, porque estava abrindo essa vaga lá. Coloquei o currículo, fui chamado, a chefe de lá, uma pessoa muito boa, me convidou em pronto para ficar no hospital e por lá eu estou até agora, né? Fazem 6 meses, são 6 meses justamente que eu estou lá e 6 meses que eu não vinha mais em casa, não retornava mais para cá. Muito bem. Está aí um pouco, né, do resumo da história do nosso amigo Cortez Júnior e realmente uma trajetória bacana, viu, Júnior? Uma trajetória muito bonita mesmo, porque é aquela questão, tem que ter disciplina, tem que ter muita força de vontade mesmo para poder chegar no objetivo, né? Porque se você procurar percorrer esse caminho, ou qualquer que seja os caminhos que o ser humano procura percorrer para ter êxito, se ele não consegue ou se ele desiste, a frustração deve ser enorme. Raí, tem um problema muito grande que em toda a vida de qualquer pessoa vão existir pedras nos seus caminhos, sempre vai existir. Decide é você, se você deixar essa pedra te atrapalhar, você pega essa pedra e constrói o teu castelo, tua muralha, para impedir que outros danos ou outros problemas venham a te atingir, né?
Inclusive em Santa Cruz, aí eu passei muito tempo comendo restaurante popular. Aquele restaurante de R$1. Isso. Eu estava até falando com meu pai e minha mãe ontem, a gente falando de reclamar de comida, essas coisas, o tempero da fome, o tempero da comida é a fome, né? E lá, eu tinha, porque assim, tava difícil. A minha família em si também, nesse período, estava em uma situação difícil. Então a gente tem que se adequar a tudo, aí. E lá, meus colegas também, que a gente compartilhava muita coisa junto, e você vê, passava por essa fase também, né? Você tem que passar por várias dificuldades na vida, não só isso, outros problemas também não cabem. Não são só flores, né? Infelizmente. Outros problemas também vão surgir que não cabem ser citados, né? Mas, assim, você tem que saber isso. Vão existir pedras e você pode ou deixar a pedra te atrapalhar ou usar ela para construir tua muralha. Exatamente. Júnior, a gente vai já entrar no assunto Vamos lá. Do coronavírus, né? Que tem aí limitado muita coisa, né, no mundo todo, e não se tem uma previsão mesmo, uma coisa cravada ou definitiva de quando isso vai passar. Infelizmente é uma situação que a gente ainda está aprendendo a conviver com ela, e enquanto existem muitas pessoas responsáveis fazendo o que é certo, por outro lado, existem outros que não dão importância, não se importam do popular, né? Não estão nem aí. E a gente está aqui no estúdio fazendo ao vivo, usando máscara, tem álcool gel aqui e tudo, a gente está respeitando a certa distância. Mas assim, para você poder vir, eu quero logo esclarecer isso, né? Para você poder vir aqui para Lagoa Nova. Você está trabalhando hoje em um dos hospitais mais renomados do Brasil, do estado, e como é feito o processo para você poder vir para cá? Com certeza, você pensa muito em proteger os seus pais pensam em proteger você, e você está hoje vivendo dentro da situação. Então, como é feito isso? Você faz o exame lá, espera alguns dias, vê o resultado, vê se não está com nenhum sintoma, para poder vir como é. Isso. Aí, a gente vem conversando muito sobre isso. O corona, ele veio para deixar a ciência muito confusa, né? Ele veio para deixar a ciência muito confusa. Quando no início de junho, eu tive vários sintomas. Eu estou em linha de frente direta, eu trabalho na UTI, trabalho em semi-intensiva com pacientes infectados com Covid, pacientes em ventilação mecânica. Então, assim, era quase impossível a gente não contrair, né? O que aconteceu comigo? Eu tive sintomas, certo? E depois de 3 dias, tive que ser afastado das minhas funções de lá, né, por estar em contato direto, tive que ser afastado. E fiz o teste SWAB, que é o RT-PCR, né, que é considerado padrão ouro. Mas até no padrão ouro você pode ler, quem fez o exame ou quem tem dúvida do exame, pode ler até no exame mesmo, que lá vem informando que nem o resultado do exame ele pode ser totalmente verdadeiro, porque tem outros fatores que ainda não são conhecidos do vírus. O meu teste deu negativo, mas eu ainda continuei com os sintomas por algum período. Eu tive eu tive assim, um cansaço muito grande. Como eu faço o trabalho que a fisioterapia faz, também é um trabalho muito pesado na reabilitação, certo? Não só na parte do UTI, mas também na reabilitação física em si. Eu percebi que eu tinha esse cansaço maior, sentia dores de cabeça muito fortes, vários sintomas que eram correlacionados ao coronavírus, né? Então eu conversei com o infecto de lá e ele falou comigo e disse, não, realmente, o teu teste pode ter dado um falso negativo, certo? Mas eu perguntei como é que eu estava, se eu estava me sentindo melhor, e depois desses 7 dias que eu passei isolado, eu realmente percebi uma melhora, sabe? Então, por ter dado negativos, normas institucionais do hospital, eu tive que voltar, certo? E a partir daí, a minha chefia foi isso, não, já que você ainda está tendo sintomas, você vai ser isolado só para a unidade dos infectados, que eu não teria como infectar mais ninguém, né? Já foi um cuidado maior que o hospital teve. E depois disso, eu passei um período maior, no final de julho, foi que eu fui fazer o novo teste sorológico, certo? Então, acho que foi mais ou menos 28 a 30 dias depois. Quando eu fiz o teste, para minha surpresa, tanto o IgM e o IgG, que são imunoglobulinas relacionadas à defesa do nosso corpo ao vírus, elas já eram negativas. Ou seja, o IgM quer dizer que eu estava ainda no processo de transmissão da doença, ele não existia. Mas o meu IgG, que eu já deveria ter, por eu ter tido os sintomas, né, ele deveria ser aparente, deveria ser positivo, mas também deu negativo. Conversei também com o infecto, ele disse, não, isso também pode acontecer, porque varia de organismo para organismo, né? Questões ainda desconhecidas da doença, mas o seu pode dar até 2 meses, varia muito essa questão de IgG positivo. Enfim, eu fiz 2 testes para poder vir para a minha casa. E era uma questão que a gente tinha muito grande na nossa equipe da fisioterapia.
falar da fisioterapia porque é a equipe que eu mais convivo, né? Várias pessoas já também são de outras cidades, mas a preocupação que a gente tinha, né, com nossos familiares e até com as cidades, porque o interior, Raí, a gente sabe que o interior ele não tem essa capacidade toda. E o nosso estado, a capital, até Caicó e Mossoró, que estão recebendo mais esses pacientes, né, com mais leitos de UTI, eles estavam lotados também. Então você imagina você ir para uma cidade do interior sem fazer teste antes, pondo em risco não só a sua família, mas todas as outras famílias que existem naquela cidade. Porque o vírus você não vê. Né? Meu pai ele trabalha com autoescola, minha mãe trabalha com educação. Se eu levo para eles levam para milhões não, para várias pessoas também. Então eu tinha que ter escolhido. Então para eu poder vir para Lagoa Nova, tive que fazer teste, depois deu tudo negativo, eu permaneci bem, foi que eu vim. Muito bem. Resposta muito longa, né? Pois é, mas é importante porque a gente está falando justamente dessa responsabilidade, né, que se precisa ter. Agora, Júnior, vamos falar do seu trabalho lá. Você é fisioterapeuta. Como é o dia a dia lá, por exemplo? Vocês atuam também na parte de intubação dos pacientes, né? Quando preciso. Como é esse trabalho de vocês lá? Isso aí, ao contrário do que muita gente pensa. Na verdade, todo mundo tem um conhecimento um pouco menor sobre a fisioterapia, né? A minha profissão ela tem uma área muito ampla. São várias áreas que nós temos, um escopo muito grande de áreas que nós temos a seguir. E na fisioterapia, em unidade de terapia intensiva, em semi-intensiva, em emergência, nós trabalhamos justamente na ventilação mecânica, certo? Não é uma área apenas de fisioterapeuta, a ventilação mecânica. Ela pode ser, como eu estava dizendo a você antes, realizada por médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Desde que tenha a capacidade, a expertise de trabalhar com aquilo. Ou seja, com pós-graduação, com residência, que foi meu caso, certo? E dessa forma é que você pode trabalhar diretamente com a ventilação mecânica. De uma forma geral, no Brasil, a ventilação mecânica ela é muito deixada à parte do fisioterapeuta, tá bom? Então a gente trabalha com isso. E o que é que acontece? Na hora da intubação do paciente, da intubação na verdade, quem faz a intubação é o médico. Isso é um procedimento médico. Nós, o resto da equipe, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, ajudamos na hora desse procedimento. Normalmente o fisioterapeuta fica responsável pela ventilação e já fica com o ventilador, já está tudo programado lá para quando ele for para a ventilação mecânica. Acho que o pessoal, medicação, né? A equipe realmente multiprofissional que deve existir naquele momento. Nós devemos ser médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico, ou quem mais estiver na área, todos devem se unir e ser naquele momento, para que tudo ocorra da melhor forma possível, certo? Nós ajudamos no processo de intubação dessa forma. Após o médico intubar, nós entramos com ventilação mecânica, ajuste de parâmetro e por aí vai. Muito bem. Júnior, sentimentalmente falando, como é que você vê isso? Claro que tem os êxitos também, as pessoas que se recuperam bem da doença, mas tem, infelizmente, né, os casos que não são possíveis salvar. Como é que você tem visto isso? Isso é o que o pessoal mais pergunta às vezes, né? Como a gente suporta tanta perda. Não é um familiar nosso, não é uma pessoa conhecida na maioria das vezes. Algumas vezes mas na maioria das vezes não. Mas você sendo um profissional da saúde, você estando fazendo aquilo não pelo dinheiro, certo? Não só pelo dinheiro, mas porque você é o profissional, você está lá para ajudar. Você normalmente você vai sentir, porque aquilo vai ser um familiar de alguém, vai ser a mãe de alguém, o avô de alguém, e essa pessoa vai estar sentindo. Então você tem que se pôr no lugar dela. E isso é muito difícil, Rai, porque quando eu estava no Pernambuco, né, em Recife, eu estava no hospital de grande porte lá, segunda maior emergência, como eu tinha falado, mas assim, a gente não tinha quantidades tão grandes de morte em um dia só. Né? Teve dias no nosso hospital, agora, nesse período, que foram 5 mortes no decorrer de um dia. Assim, isso é muito exaustivo, porque né, nesse processo ainda que tem todo, né, da morte do paciente, tem processo de parada cardíaca, quando tem que ser feita reanimação, e a gente participa também disso, certo? Tem a questão do familiar, quer saber a notícia do paciente também, e a gente tem que passar isso da melhor forma para ele. Então, assim, você pegar 5 fatos desse em apenas um dia é muito pesado para o nosso psicológico. É verdade. E a saúde psicológica ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem trabalhada. Mas aquilo, nós não podemos nos deixar abalar por uma perda. É uma perda muito importante, cada vida importa, cada uma delas importa. Mas nós não devemos nos deixar abalar, porque vai ter outra vida para salvar ao lado dele. É verdade. E a gente estava conversando em off até como reforço de alerta
para as pessoas, né, Júnior? A gente estava conversando em off e você falou de 2 casos, que é um do policial e de uma menina lá bem jovem, né? Eu gostaria que você trouxesse, resumisse, né, e relatasse para a gente. Eu vou trazer, além desses, mais um, para não deixar só na parte ruim, né, da história. Infelizmente, lá nós tivemos um dos primeiros casos que nós recebemos, foi de um senhor que era policial, questões éticas a gente não pode dizer nome, nem informar tanta coisa, mas ele era um policial, inclusive federal, né, e ele tinha um sonho muito grande que era ter um filho, né, ele já tinha uma menina e ele tinha um sonho muito grande de ter um filho, um rapazinho. Se casou novamente e ele teve a esposa dele, ficou grávida desse rapaz, mas infelizmente ele acabou contraindo a doença, né, o corona. Foi internado, só que aí foi logo no início. Então, assim, não tinha muito conhecimento. Hoje ainda não tem muito conhecimento. Os profissionais estavam no processo de adaptação ainda. Isso, e ainda todo mundo no processo de adaptação. O que aconteceu? Ele foi internado, né? Foram dados a ele os cuidados que normalmente se dá para outra questão que é muito parecida com o corona, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, que a gente chama de SARA. A característica da doença é muito parecida com a característica do corona. Então foi dado o tratamento para ele. E isso é o tratamento adequado também, porque são doenças semelhantes na parte pulmonar, isso daqui se trata de forma semelhante também. Porém, infelizmente, esse paciente ele evoluiu de uma forma que a gente não queria, né? Ele teve uma parada cardíaca, foi reanimado, mas voltou, né? O coração dele voltou a bater. Porém, ele teve uma sequela neurológica muito grande, porque a partir dos 5 minutos de uma parada cardíaca, aí nós já temos danos ao nosso cérebro. Ele, se eu não me engano, foram 40 minutos de parada. Então, assim, ele teve danos irreversíveis neurológicos. Inclusive foi acompanhado por neuro lá. A neuro explicou tudo para a família. E, infelizmente, a gente não conseguiu deixar ele como esperávamos, né? Ele ficou naquele estado vegetativo, como muitas pessoas chamam. Foi para casa, a gente devolveu ele para a família, mas não da forma que a família almejava, né? Queria que era ele com a saúde íntegra, conhecendo o filho dele, que nasceu durante o período que ele estava na UTI. Mas é o que eu falo muito, eu conversei muito com a esposa dele também. Falo muito, Deus sabe de tudo. E se Deus quiser que ele realmente volte, ele vai voltar. A medicina e as outras profissões de saúde fazem a sua ciência na Terra. Mas Deus é que comanda tudo. Sempre eu falo isso, Deus é que comanda tudo. Então não adianta a gente querer dizer que é irreversível, né? Aquela questão, ela sabia o problema todo e ela também concordou comigo. Se Deus quer que ele vai assim, a gente vai agradecer por ele estar assim e vamos ver no que vai dar. Outra questão foi a menina mais nova que a gente entendeu lá. Todo mundo diz que corona só mata idoso, né? Como se idoso não importasse. Isso. Idoso importa muito. É importante falar disso também. Mas a maioria das pessoas, não, corona só mata idoso, corona só mata gente velha. Não. Lá chegou pra gente um paciente nova de 21 anos aí. Paciente que já era mãe, tinha outros problemas de saúde, que também não cabem eu informar aqui. Mas era um paciente muito nova, muito jovem, né? Eu tenho 28 anos hoje. E você vê uma pessoa mais nova que você via óbito por causa de um vírus desse, né, que se espalhou de uma forma tão brusca. E, assim, é comovente. E você vê, a mãe dela ia lá toda tarde, ia ver ela toda tarde na UTI, liberava, ela não podia liberar antes, né, mas nesse caso, ela foi transferida depois, ela já tinha sido, o vírus do corona dela já tinha sumido, ela fez novos testes enquanto estava na UTI, já tinha sumido o vírus do organismo dela, foi transferida para a UTI e a mãe dela ia visitar ela toda tarde. Isso, assim, quebra um pouco o nosso coração, né? Porque você vê uma pessoa tão jovem, com tanto caminho pela frente, e acabar falecendo. E esses 2 pontos são dos poucos, né, que nós vemos acontecer. E o terceiro, que eu vou contar aqui para não falar só é bom trazer o lado bom também. A reabilitação. Graças ao bom Deus também, nós conseguimos fazer trabalhos ótimos, né, junto com toda a equipe, e conseguimos reabilitar muitos pacientes de lá, Raí. Eu atendi um paciente que ele era, inclusive, funcionário do governo do estado, e outros que eram da Petrobras, foram os que eu lembro assim de imediato, que tiveram uma evolução muito boa. Pacientes chegaram lá muito graves, pacientes que desaturavam em levantar. A pessoa levantava da cadeira, só em levantar da cadeira, ele caía a saturação dele, que é a quantidade de oxigênio que a gente tem no nosso sangue. Caía a saturação dele, ele começava a ficar cansado, sem conseguir respirar bem, ele tinha que ficar sentado novamente. Depois deitava ele ficava na posição prona, que é barriga para baixo, que isso ajuda a ventilar mais o pulmão na parte de trás. Então, assim, você vê como esse paciente estava. E ele ficou aí na linha.
Ele ficou realmente na linha, no limite de ter que ir para a UTI para um tratamento maior. Não quero dizer que o UTI seja morte, não é isso. UTI é vida. A gente está lá na UTI para reabilitar também o paciente, tirar ele de lá. Levando da terapia intensiva para reabilitar o paciente. Não é porque o paciente vai morrer, não. Aí eu vou para a UTI, eu vou morrer. Não é bem assim, certo? Verdade. Todo mundo tem uma ideia disso, que a UTI você vai quando você está morrendo. Não é isso. Lá a gente quer dar a vida de volta para o paciente, quer ajudar ele a se recuperar. Mas esse paciente ele ficou na linha. E aí foi uma maravilha que dentro de 40 dias, dentro de 20 dias ele teve uma reabilitação incrível. Esse paciente, nós conseguimos reabilitar ele, que ele saiu do hospital do coração andando, certo? Muito bem de saúde, eu acompanhei ele durante muito tempo, um dos pacientes que eu mais acompanhei, saiu muito bem de saúde de lá. Então assim, isso era uma vitória muito grande pra gente. Você vê como ele estava e como ele saiu do hospital. Isso é uma vitória grande, é um prêmio que Deus nos dá muito grande. Sem contar o agradecimento que o paciente também dá. É verdade, ou seja, do limite, ele foi evoluindo, até ficar praticamente 100%. Porque, Isso. Creio eu que depois de toda essa recuperação do paciente estar se sentindo bem, é feito também vários exames para ver, vamos dizer assim, o resto das coisas, como é que estão, né? Com certeza. Aí, tem uma questão também que são os danos que o corona causa, né? O SARS-CoV-2, ele causa no nosso organismo. E todo mundo acha, eu fiquei doente naquele período e acabou a doença e eu fiquei bom. Não. Tem várias pessoas que elas estão tendo sequelas e muitas vezes graves após o corona, certo? Pessoas que elas têm comprometimento cardiorrespiratório, comprometimento físico também, comprometimento do paladar, que às vezes passa muito tempo sem sentir gosto nenhum ou cheiro nenhum no olfato também. Então assim, isso. Ele foi um exemplo gigante pra gente, porque ele saiu lá sem nenhuma alteração aí. Ele saiu muito bem, sabe? Tem outros casos que os pacientes recuperaram, mas tiveram sequelas pulmonares, tiveram fibrose pulmonar, que é quando o tecido do pulmão ele ficou tão inflamado que cria como se fosse uma cicatriz lá. Essa cicatriz impede que o pulmão expanda tão bem. Então assim, ele saiu com essa sequela de lá, mas foi ser tratado em casa, conseguiu o tratamento em casa, vai dar continuidade a esse tratamento em casa e tá bem, né? Que é isso que importa. Mas o importante após o corona, podem ter outras alterações também que não são vistas naquele momento. Então é importante manter esse acompanhamento e essa atenção para a saúde, né? Muito bem, a gente está trazendo, né, esses assuntos aqui, nosso amigo Cortez Júnior falando tudo isso, justamente para alertar você que está em casa. Eu tenho visto, isso é uma visão minha mesmo, né, pela minha ótica, uma coisa pessoal, eu tenho visto muita gente com deboche, sabe? Em alguns momentos, em algumas situações com deboche. Estou com coronavírus, quem tiver de pegar, vai pegar. Não é dessa maneira. Às vezes você tem uma necessidade de estar no trabalho, às vezes você tem a necessidade de levar o pão de cada dia para dentro de casa, e realmente isso aí não pode parar, isso aí não pode ficar de fora. Mas você ser irresponsável e facilitar a entrada de uma doença dessa, porque pegando uma pessoa, não vai pegar só aquela pessoa. Muitas vezes o paciente é assintomático e está transmitindo o vírus, e muita gente pega e depois aquela história, vai querer chorar o leite derramado, aí vai ser tarde. Então é o seguinte, estou falando aqui para o pessoal da internet também, e quem está até fora do Brasil pode ver, mas eu quero citar especificamente Lagoa Nova. Nós temos situações aqui, nós temos casos aqui de pessoas que testam positivo, e até agora, nesse momento, tem gente que testou positivo que está aí andando, está indo para a academia, entendeu? Está saindo na casa dos vizinhos, mesmo tendo testado positivo. Então, os órgãos responsáveis por fazer até esse trabalho educacional, né, de informação, ou até mesmo alguma coisa que seja cabível de punição a essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, fica a dica aí. Bom, Júnior, a gente está falando em relação a isso, e muitas vezes, questão de hospitais, as pessoas citam a questão da negligência. Você como profissional que faz o seu juramento, enfim, como você agiria diante de uma situação onde você visse colegas de trabalho agindo de uma maneira não ética, não é? Alguma questão de negligência, como você agiria diante de uma situação assim? Aí, voltando só um pouquinho antes de entrar no hospital, né, no ambiente hospitalar. Fique à vontade. Mas essa questão do cuidado que você tem que ter com a vida do outro, né, isso é o que se torna humano, né? Você ser humano. Ser humanizado, porque tem muita gente que esqueceu da evolução, né? Nós tivemos uma evolução muito grande
E nós deixamos de ser animais irracionais para ser animais racionais, né? Todo mundo esquece, nós somos animais. É verdade. Mais racionais. É verdade. Alguns irracionais ainda, infelizmente. É. Então você tem que ter esse cuidado, você tem que ser humano com as outras pessoas, você tem que se preocupar com as outras pessoas. Eu não gosto muito, Raí, de fazer crítica à vida do outro. Eu não gosto, porque o outro tem a vida dele, ele sabe o que está fazendo com a vida dele. Ele quiser fazer o que ele quiser com a vida dele, problema dele, a vida é dele. Ele é responsável por ela, mas com a vida dos outros, ele não tem o direito de fazer nada. É verdade. Entende? Não gosto de criticar as outras pessoas muito por causa disso, mas assim, você tem que ter o cuidado. Você é uma cidade como Lagoa Nova, você está fazendo festa, se reunindo em final de semana, várias pessoas juntas, mas aglomerando. Mas eu não tenho corona, como você sabe. Ah, mas eu fiz o teste de negativo. Pode dar falso negativo. Sabe? Aí eu passei 6 meses, eu queria vir na minha casa todo final de semana. Queria, mas eu vinha não. Lá em Natal, no início não fecharam as coisas. Minha rotina diária era o quê? Casa, hospital. Casa, hospital. Você acha que eu estava gostando de fazer isso? Pois é. Não estava gostando. Eu queria estar andando, eu queria estar indo numa praia, eu queria estar vindo no interior, eu queria estar saindo. Eu não queria, porque isso até para o nosso psicológico faz mal. Inclusive no condomínio onde eu moro, tinha gente fazendo festa embaixo, no andar de baixo. Foram multados, tiveram que saíram do condomínio. Porque isso é questão de como eu posso dizer? Saúde pública. É questão de saúde pública e até você ter noção de tudo. Você ter noção que você tem que cuidar do outro também, sabe? É verdade. Então esse é o ponto. Fora da vida hospitalar, você tem que ter muito cuidado, Raí. Eu vi muita rede social, várias pessoas, conhecidas inclusive, algumas eu cheguei, né, fui conversar porque eram meus amigos, eu tinha como chegar para falar isso. Mas assim, eu via muita gente se reunindo e não pensava na própria família, não pensava nos outros que estão ao seu redor, sabe? Se você for morar numa bolha, vá, bota seu vírus lá, fica lá com seu vírus, só você e ele. Mas você ter a coragem, a falta de discernimento de não se cuidar para levar isso para os outros. Uso de máscara, Raí. O que é que tem você usar uma máscara? É verdade. Muita gente fica dizendo, eu fico sufocado com a máscara. Então quer dizer que você prefere ficar sufocado com a doença do que com a máscara? Justamente. E assim, uma coisa barata. Uma coisa super barata. Hoje não, porque uma caixinha de máscara está R$100 e poucos, né? Por causa da quantidade que for necessária. Um N95 é uma máscara de proteção maior que a gente usa em hospital. Ela custa também um pouco mais caro hoje. Antes eu acho que era R$15, hoje já está em torno de R$50 uma máscara. Mas assim, é uma questão tão simples. Aí de pano hoje vende, gente vendendo, inclusive ajuda na renda de outras pessoas. E diminui muito, né, a questão da contaminação. Muito, Raí, muito. Se todo mundo tivesse usado máscara no início, tivesse sido consciente, não tinha acontecido o que aconteceu. Hoje no Brasil nós estamos com 107 mil mortes, se eu não me engano. Por aí. No Rio Grande do Norte passamos de 2 mil mortes. Então assim, ninguém se preocupou com essas vidas. No mundo inteiro foram 700 mil mortes, Raí. Olha a discrepância do Brasil com isso. Se eu não me engano, a gente está em 5º lugar. Isso vai de quê? Primeiramente da falta realmente de educação, mas principalmente de consciência. Eu sei que a educação leva a consciência, mas a consciência é uma coisa particular. Você tem que ter esse cuidado. Então assim, eu vim para Alagoas e ainda vejo muita gente andando sem máscara. É verdade. Certo? Eu vejo muita gente andando sem máscara. Isso. Então o que é que acontece? Bota em risco muita gente. E outra questão, eu elogiei muito o SUS e sim, o SUS é muito bom, mas a gente tem que ver que, infelizmente, os recursos do SUS às vezes são retirados, para não dizer outra palavra. São retirados. E nós não temos a estrutura necessária. Você imagina, eu tô trabalhando agora no hospital particular de Natal, certo? Lá atende SUS também. E eu vejo isso, você paga mensalmente um plano de saúde e mesmo assim, aí você não tem um atendimento totalmente de excelência, sabe? Então, imagina você no SUS, que a gente sabe como é. Eu já atendi no SUS, eu sei como é. Então, assim, você botar em risco sua vida sabendo que você pode morrer, porque o cuidado vai ser difícil, certo? Você tem que ter muito essa consciência. Enfim, voltando para o hospital, a questão de ética, Raí. Lá, quando a gente está no ambiente hospitalar, é um ponto muito complicado isso. Porque outra questão é você saber atender as pessoas, certo? A pessoa está lá, ela tem que ser tratada como realmente um paciente e também como um cliente. Você tem que ver isso, você tem que tratar ele bem, certo? Ele merece ser tratado bem. Muitas vezes os profissionais que estão lá, isso é evidente inclusive em outros setores, estão lá para ganhar o dinheiro.
Só pensam nisso mesmo, né? Só pensam nisso. Então, trata o paciente mal, certo? Às vezes fala do paciente, uma coisa que vai acontecer, o paciente saem falando nos corredores, saem falando nos postos de enfermaria que tem. E isso é um pouco complicado. Já houve vários embates, várias discussões relacionadas a isso. Às vezes, infelizmente, a gente quer levar da forma mais educada possível, mas isso não é possível. Porque a pessoa ela é tão ignorante que ela não sabe ouvir. Ela não sabe assumir que está errada. Não tem como ter um controle sobre isso. Não tem como ter um controle. Então, assim, às vezes a gente tem esses problemas, né? Algumas questões éticas que são mais evidentes. É discutido, mas assim, isso vai muito da pessoa, sabe? Eu acho que vai muito da formação da pessoa, vai muito como você leva a sua vida. Então, é um pouco difícil combater, sabe? Nós discutimos, trazemos as questões que tem no ambiente, mas às vezes é difícil combater. Isso vai muito de pessoa para pessoa, sabe? Questões éticas são muito complicadas. É verdade. Algumas pessoas falam que agora tudo é coronavírus, ninguém tem mais uma gripe, tudo é coronavírus. Agora, é importante saber também que essa questão da gripe realmente ter diminuído é a questão das pessoas estarem se higienizando mais, né? Tomando mais cuidados em relação a isso. Como a gripe também é um vírus, lógico que provavelmente vai ter essa diminuição também na questão da gripe. Justamente. Concorda? Justamente. E outras. Febre tifoide, que foi outra epidemia grande, pandemia grande que existiu. Os outros deixaram de morrer, continuaram morrendo. Febre amarela, varíola, e várias outras doenças, vários outros problemas que tiveram aí, e as outras doenças continuaram e continuam ainda. O problema é que o pessoal acha que é brincadeira, que isso foi uma brincadeira muito grande, sabe? Então eles querem arrumar um discurso de desculpa para tornar o que eles falam verdade. E não é assim. Continua morrendo gente de várias outras doenças, continua morrendo gente de câncer. Óbvio que vai ter aquele ponto. O paciente tem câncer, mas estava com corona. Ele morreu de quê? Ele estava com câncer, mas ele pegou corona. Então ele morreu de quê? O câncer naquele momento matou ele? Não. Quem matou ele? Foi o vírus. Os problemas relacionados ao vírus. O câncer fez ele ficar com imunidade mais baixa, ficar mais suscetível? Fez. Mas o que fez ele morrer naquele momento? Foi o vírus do corona. Certo? Então, isso é o que leva em consideração. Tem gente morrendo de gripe? Tem. Mas o que levou naquele momento foi o quê? O corona. Por isso, verdade. Tem todo um estudo aí que deve ser feito. Óbvio que a gente não pode ser também displicente e dizer que isso não acontece. Acontece. Porque isso gera dinheiro também, né? Isso gera dinheiro também. Infelizmente, se você tem uma acontece. notificação de doença mais grave, com certeza o governo vai mandar mais verba para aquele local, né? Porque o SUS vai precisar mais, porque está tendo um surto maior daquilo. Óbvio que vai ter esse jogo, porque infelizmente o ser humano é isso. Mas assim, tinha que ter tido essa consciência, o pessoal tinha que ter essa consciência, não levar como brincadeira. É verdade. Bom, isso é importante, Júnior, tudo isso que você está trazendo aqui, porque para que as pessoas, né, vejam como é a situação real disso hoje, né? Para que não exista aquele relaxamento, aquele comodismo. No Rio Grande do Norte os casos estão diminuindo. Por causa disso, agora eu vou à praia, eu vou para o bar, Justamente. eu vou, sabe? Então, é importante você estar dando esse depoimento, porque eu tenho certeza que muita gente também não vai se importar com nada disso que a gente está conversando aqui. Mas tenho certeza que muita gente vai ficar mais atenta, vai ficar mais alerta. Sabe? Aí, uma coisa muito importante que você falou agora e é que é simples. Não adianta você querer atingir 100 alvos de uma vez. Isso é impossível. Você tem que focar em um alvo e atingir ele. Se quem está ouvindo aqui, a gente conseguir uma pessoa que consiga melhorar a sua consciência, consiga melhorar as suas ideias, isso já é ótimo. Já é um ganho. Essa uma pessoa pode transmitir para mais uma. Essa uma para mais uma. Isso daí é o que importa, sabe? É verdade. Acho que quando a gente quer bombardear todo mundo de uma vez, achando que todo mundo vai aceitar o que a gente fala, isso acaba dando errado, certo? Então a gente tem que ter isso. Se uma pessoa escutou e para ela serviu, tá ótimo. É verdade. Agora, Júnior, seu trabalho é pesado e é lógico que é estressante. Chega um momento que, sabe, você quer sair mesmo, quer desopilar. Aí, como é que fica essa parte, Júnior? Qual é o seu hobby para você desestressar de tudo? Eita, pergunta agora. Bom, meus amigos que jogam comigo vão saber. Aí eu sempre tive um hobby muito grande. Desde a faculdade eu tenho
Eu sou um pouco geek, que são aqueles que gostam muito de questão antenada a jogo, a tecnologia, esse tipo de coisa. Sempre fui muito disso e meu modo de desopilar são jogos. Né? Eu tenho amigos da faculdade ainda, de outras épocas, que nós temos alguns grupos, né? A internet é boa por isso também. Né? Videogamezinho no celular mesmo também. Isso. Então, assim, a gente se reúne em sala e joga junto. E isso é a forma que a gente encontra, né? Várias pessoas encontram para desopilar. Tanto que, mudando de assunto, tanto que o mercado de jogo ele cresceu tanto em 2020. Demais. Ele é um dos mercados hoje mais grandes, que tiveram o maior crescimento mercadológico, sabe? Então essa é a forma que eu uso para me distrair um pouco. Sem contar também que hoje eu estou morando lá com a minha namorada e a gente tem esse período de conversa, descontração junto também. Mas assim, o que me tira mesmo desse foco, né, dessa parte mais pesada, é quando eu vou e jogo com meus amigos. Aí dá um discernimento, dá uma aliviada, uma liberdade muito grande. Bom, muito bem, Júnior. A gente está chegando ao final da entrevista e eu agradeço demais a sua vinda aqui para trazer todos esses esclarecimentos. Até então, a gente não tinha tido ainda uma pessoa que estava mesmo na linha de frente do combate à doença ou lidando com essa situação no dia a dia, na rotina, né? E eu quero agradecer muito a sua participação. Quero que você deixe agora as suas considerações finais a quem nos acompanha e uma mensagem de esperança, né, em relação a tudo isso. Eu agradeço novamente o convite, né? Óbvio que tem muita coisa que a gente tem a falar, mas assim, ia ser uma tarde inteira, um dia inteiro, um mês inteiro, porque é muita informação, certo? E assim, acho que a nossa conversa, o foco principal foi esse, né? Dizer como era essa vivência por lá, uma vivência que eu tive também. E falar, Raí, que a esperança, ela deve ser uma semente plantada e que a gente sempre deve estar regando, né? Muita coisa a gente tem que plantar, certo? Tem que plantar, regar bem, para depois a gente colher ela. Não adianta você querer plantar hoje para colher amanhã. Não tem como, Raí, isso é muito difícil, sabe? É muito difícil e quem faz isso normalmente ele perde o jogo, né? Existem regras da nossa vida, existem regras de jogo que nós devemos seguir. E quando você quebra qualquer regra dessa, você tende a, como eu posso dizer, um fracasso, certo? Não um fracasso financeiro, mas fracasso da sua vida, você ser feliz, que isso realmente importa, tá bom? Uma mensagem que eu posso deixar de esperança, Raí, tudo no final tem uma luz, né? Aquela mensagem breve, todo túnel no final você encontra uma luz. Depois de toda tempestade vem a bonança. Depois de toda tempestade vem a bonança. Então assim, Raí, essa pandemia serviu de muita coisa. Serviu muito para trazer muito conhecimento, sabe? Que o sábio ele não é tão sábio, que o esperto ele não é tão esperto, que o rico não é tão rico, certo? E que o pobre também não é tão pobre, porque a quantidade de gente que conseguiu crescer mais em ideia, em projetos durante essa pandemia foi absurda. Você vê muita gente criou projetos novos durante a pandemia, sabe? Sobre aproveitar para ajudar muitas pessoas. Você conheceu também, Raí. Eu te conheci muita gente muito boa, que eu não tinha essa ideia. Que estava necessitado, mas ajudou os outros necessitados. Com campanhas, com projetos. Isso é muito bom, Raí. Você vê que realmente o ser humano ele pode ser humano. Pode ajudar os outros. Então é isso, gente. Tem esperança, né? Nós já estamos aí em agosto, no meio de agosto, na verdade, chegando a setembro, quase no finalzinho do ano. Graças a Deus e aos cientistas que pesquisam muito, já está sendo produzida uma vacina, né? Está nas fases finais de testes. Então, assim, está mais perto do que longe para a gente chegar ao final dessa pandemia e poder voltar novamente a ter uma vida nova, uma nova vida com um novo normal, né? Onde tenham aprendido muito para que possam também, em outra próxima, porque isso é normal na nossa história, ter um conhecimento maior, né? A população tem um conhecimento maior e saber discernir muito as coisas. Muito bem, Júnior, você tem sua profissão, você buscou, não é, essa profissão e tenho certeza de que você cuida muito bem dela. Foi uma missão dada a você. Com certeza você executa ela muito bem. Então, parabéns mais uma vez. Caso seja necessário outra vez a sua vinda aqui para a gente conversar sobre esse assunto ou sobre outros assuntos,
Você vai ser convidado mais uma vez. Pode chamar que eu venho. Pronto. E a rádio, a direção agradece sua vinda aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Tenha um bom dia. Meus amigos, Cortez Júnior aqui com a gente nos estúdios da rádio hoje, nessa entrevista bacana, nessa entrevista exclusiva, para a gente trazer essas informações muito importantes para toda a população lagoanovense. Agradecendo a você que nos acompanha na nossa live, você que nos acompanha pela sintonia 87,9. É isso, Cortez Júnior, fisioterapeuta, aqui com a gente hoje. Bom dia.